O que mais tem é professor vagabundo, que quer o dinheirinho de mão beijada. Eu não paguei o Fundeb, mas o povo esquece, tu vai ver. O áudio que você acabou de ouvir é investigado pela Polícia Federal como crime eleitoral. A suspeita é que seja um deepfake, ou seja, uma mensagem com a voz do atual prefeito de Manaus, Davi Almeida, do Avante, falando algo que ele nunca disse. O material foi produzido num software que tem uma versão gratuita e planos de assinatura partindo de $1 por mês. Aqui é possível você transformar texto em áudio através de inteligência artificial. A plataforma já vem com uma biblioteca de vozes salvas, mas se quiser, também dá para você enviar vozes para criar um clone dessa voz e utilizar texto em áudio. Em ano de eleições municipais, o presidente do Supremo alerta para o risco de que episódios como esse se proliferem. A ideia que se tinha era tecnologicamente você ser capaz de identificar o que era produto de inteligência artificial, o que era produto de deepfake, o que eles chamam de ter uma marca d'água. Isso. Mas não se consegue. A tecnologia ainda não consegue. Então, nós vamos lidar com o deepfake nas eleições. E especialistas alertam para as consequências. O eleitor ouve esse áudio, ouve essas imagens, acha que aquilo é real e é enganado, porque a soberania da decisão é do eleitor e do eleitor bem informado. O eleitor enganado, ele pode decidir errado. Para tentar colocar um freio nisso, o Tribunal Superior Eleitoral discute novas regras. A Justiça Eleitoral aprovou agora há pouco em Brasília a regulação do uso da inteligência artificial nas eleições. A utilização irregular da ferramenta agora pode levar à cassação do registro de candidatura e até do mandato. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é a inteligência artificial nas eleições. Como as campanhas podem usar a tecnologia nas eleições e o potencial impacto disso no resultado das urnas. Neste episódio, eu converso com o estrategista político Bruno Hoffmann, presidente do CAMP, Clube Associativo dos Profissionais de Marketing Político e integrante da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. E com a cientista política Nara Pavão, professora da Universidade Federal de Pernambuco. Quarta-feira, 28 de fevereiro. Bruno, você faz parte de um grupo que foi consultado pelo TSE durante a elaboração das novas regras de uso de inteligência artificial nas eleições. Como é que você avalia as propostas? Elas são mais favoráveis, mais desfavoráveis? Quais são os prós e os contras desse debate? Olha, a gente vê, principalmente do ponto de vista da comunicação política, a gente vê com extrema preocupação. Tem impactos em outras áreas da comunicação que pode criar um caos, tanto do ponto de vista jurídico, do ponto de vista milhares de pedidos sobrecarregando a assessoria jurídica e os tribunais competentes. Então, um risco direto à comunicação democrática. Eu digo isso dando dois exemplos simples, por exemplo. Um simples retoque de uma imagem que é feito há décadas usando softwares, ele pode ser visto como, eventualmente, o uso de inteligência artificial. E se, assim como a minuta pede, como a norma pede, que se não houver um destaque daquilo, seja no post, seja na imagem, né, ou seja, não existe nenhum, o TSE não tem nenhum manual para isso, então o que faz com que todas as campanhas fiquem um pouco mais perdidas ainda, isso pode fazer com que se entenda que tenha sido um uso de inteligência artificial. Outra coisa simples que é feita há décadas, um spot de rádio, todo mundo conhece, até muitos até fazem uma brincadeira, quando acaba uma veiculação no rádio e no final é uma coligação de partidos enormes. E o que se faz? Se dá mais velocidade para rapidamente se dizer uma série de nomes de partidos. Essa alteração de velocidade também ela pode ser vista como uso de inteligência artificial. Nós somos totalmente a favor ao uso de inteligência artificial. A inteligência artificial não é o problema. O que tem que ser atacado são seus usos negativos. Deepfake, fake news, ponto. Essa que é a questão. Então a gente defendeu no TSE, eu como presidente do CAMP, defendi a proibição das deepfakes. O brasileiro não está pronto para discernir o que é fake e o que não é. A propaganda eleitoral só pode usar tecnologia, incluindo inteligência artificial, para criar, substituir, omitir, mesclar, alterar a velocidade ou sobrepor imagens ou sons, se a informação de que o conteúdo é fabricado ou manipulado estiver de forma explícita e destacada.
Fica totalmente vedado o uso de material fabricado ou manipulado com conteúdo sabidamente inverídico ou descontextualizado, com potencial de prejudicar adversários e causar danos ao equilíbrio do pleito ou à integridade do processo eleitoral. Quem não cumprir poderá pagar multa, ter a campanha anulada ou até perder o cargo se for eleito. Existem pesquisadores, por exemplo, aqui que eu acompanhei junto do debate do TSE, que defendem, por exemplo, que não vem problema nenhum um candidato, eventualmente próximo a uma cidade que fala espanhol, uma língua indígena, que ele traduza o texto dele, use inteligência artificial para falar aquela outra língua. A questão é que isso não existe. Quando a gente fala de comunicação política, de representação democrática, a gente não pode usar elementos que não sejam reais. O eleitor ele não pode ser dissuadido, ser enganado a achar que uma pessoa tem habilidades que não existem. Então, hoje o TSE ele pede que pode-se fazer o uso, desde que você discrimine claramente, acompanhe a informação explícita, ou seja, eu usei o aplicativo tal para fazer isso. O problema é que, de fato, ele vai acabar difundindo uma crença na sociedade de que todo material publicitário eventualmente é fabricado, o que não é real, obviamente. Também já em relação a deepfake, aí não pode mesmo, está vedado, inclusive com previsão de punição no nosso Código Eleitoral, que prevê multa e também pena de 2 anos a 1 ano de prisão. Nessa mesma resolução de propaganda eleitoral, o TSE está trazendo a responsabilização das plataformas, das Big Techs, que elas têm responsabilidade solidária em conteúdos divulgados ali, sabidamente falsos, também tem que tirar esses conteúdos do ar. Acho que a gente podia discutir aqui um pouco mais para que quem nos acompanha consiga visualizar. Você já contou, por exemplo, que uma deepfake, entre aspas, do bem, seria a tradução de um discurso de um candidato como se ele estivesse falando naquela língua indígena, por exemplo. Ou como se ele estivesse falando em outra língua. Ok. Uma outra possibilidade, eu quero checar se está certo ou está errado com você, tá? Seria um candidato prometer a construção de uma creche e ele pega a foto de um quarteirão e ele coloca a creche lá tal qual ele promete construir. Como se aquela creche já estivesse lá, né? Como se ela já tivesse sido construída. Isso poderia ser um exemplo? Com certeza, isso seria desenvolvido. Seria feito e as pessoas vão acreditar. Nós temos cidades, nós temos municípios enormes no país onde ele pode dizer, eventualmente, um candidato à reeleição, ele pode dizer, olha, aqui já está pronto. Então, assim, é claro que isso é uma fake news, isso não é uso de inteligência artificial. A inteligência artificial, estão se falando muito dela, mas ela é uma ferramenta. No dia que você não puder mais acreditar no que você vê, no que você ouve, a liberdade de expressão terá perdido o sentido. Então, eu acho que nós vamos ter um problema insolúvel nesse primeiro momento. Você não tem simplesmente como controlar pelo volume do que circula na rede. Essa é a notícia ruim. Nós vamos conviver com essas informações. Agora, um outro exemplo, eu quero que você me diga se é fake news, se é uma deepfake do mal ou do bem, colocando várias aspas aqui entre do mal e do bem, porque eu concordo com a sua avaliação. Se tem fake no nome, boa coisa não necessariamente é, boa coisa não é. Por exemplo, eu estava falando com um colega seu de profissão que me mandou 3 possibilidades de santinho numa eleição com pessoas que não existem. Falou, essas pessoas aqui que você vê nessa imagem, ele me mandou essa imagem, elas não existem, elas são geradas por inteligência artificial. E aí eu fui conversar com um diretor de arte que eu conheço de outras campanhas e ele disse o seguinte, olha, a gente, na direção de arte, já tem essas ferramentas para criar pessoas que não existem. Esse tipo de material pode ser usado nas campanhas a depender da direção do Tribunal Superior Eleitoral. Mas eu fiquei assustada com as pessoas, porque parecia muito real. Não pareciam pessoas criadas por inteligência artificial. Não, exatamente. Então, se não são pessoas reais, se a gente não está fazendo uso indiscriminado, ilegal da imagem de pessoas vivas ou de pessoas falecidas,
né? São pessoas que estão ali, não se vê o mesmo problema, né? Ou seja, seria uma coisa que já é utilizada, já foi feita, não é a inteligência artificial que tá trazendo isso, né? O grande problema que a inteligência artificial está trazendo é a velocidade e a escala, e isso sim são os problemas. Os ministros da Corte pretendem punir quem usar esse recurso para prejudicar um adversário. Medida que esse pesquisador da USP considera fundamental. Essa é a primeira eleição que a gente vai viver onde essa tecnologia está muito barata e muito fácil de usar. A gente tem um novo desafio e a justiça tem esse dever de, diante da novidade, se adaptar rapidamente, se qualificar rapidamente. O pesquisador ressalta que a inteligência artificial foi muito usada pelas campanhas nas eleições da Argentina no fim do ano passado. Foi amplamente utilizada, mas dentro de parâmetros mais razoáveis para fazer materiais de propaganda, e os usos escusos para desinformação não foram muito significativos. E o TSE está querendo inovar ao tentar trazer tudo isso. Eu acho que é um passo muito grande, onde poderia tudo ser mais simples. Ao proibir deepfake, candidatos, partidos políticos, lideranças políticas não podem fazer uso de deepfake, ponto final. Porque a população vai fazer deepfake, o lado B das campanhas vão fazer deepfake, e esse não é o que nós, como profissionais de marketing político, fazemos. A IA positiva em campanha, você podia me dar exemplos e também nos explicar de que maneira a inteligência artificial está mudando já as campanhas eleitorais por aqui? O uso de inteligência artificial é super positivo. A gente vai ver, por exemplo, na parte de programa de governo, desenvolver programa de governo, né? Existe uma série de ChatGPT e tantas outras similares. Elas podem ajudar você a ter uma informação mais precisa, muito mais rápida, realização de roteiros para TV e rádio, textos para as redes sociais, imagens, vídeos, letras de jingle. Tem uma série de áreas da comunicação política que elas podem se beneficiar disso, né? Nem todo mundo vai fazer uso delas nesse momento. Muitas vão fazer como uma parte acessória, né? Porque obviamente o ser humano, a criatividade, ela não vai ser assim tão facilmente dispensada, né? Mas a inteligência artificial, ela com certeza vai ajudar muito na campanha eleitoral, assim como em todas as outras áreas da sociedade no mundo. Agora, você acha que, de alguma maneira, o advento, ou pelo menos o uso em larga escala de inteligência artificial nas campanhas, pode baratear essas campanhas ou pode, eventualmente, aumentar o fosso de campanhas que têm muito dinheiro, campanhas muito ricas, e campanhas que têm pouco dinheiro? Eu acho que em 2024 a gente vai ver uma diferença, um impacto muito maior nas menores campanhas, que realmente tem equipes muito pequenas, tem valores de campanha muito pequenos, e inclusive se eles fizerem qualquer coisa de errado, as multas já vão ser maiores do que todo o valor que eles têm para fazer suas campanhas. A gente talvez em 2026, já com novas tecnologias mais apuradas, a gente pode ser eventualmente que vai ver com que aquelas campanhas que não têm tanto dinheiro, mas têm a simbologia correta, tem o discurso correto, eles vão poder estar produzindo conteúdo de alta qualidade e fazer frente a outras campanhas mais tradicionais. E até onde a inteligência artificial pode chegar para prejudicar um candidato, Bruno? Você pode nos dar exemplos recentes que você viu em outros lugares, ou do Brasil, ou fora do Brasil? A gente tem um bem recente, que é o deepfake que foi feito com a voz do Biden, né, durante as primárias de New Hampshire, onde se descobriu agora recentemente que foi um ex-funcionário de um deputado democrata que teria solicitado a uma pessoa para fazer aquele áudio. Então foi um áudio que, segundo ele gastou $1 para fazer, para comprar um aplicativo, fez um áudio com a própria voz dele e fez a transição, o áudio fez a transição da voz dele para a voz do Biden, onde foram feitas milhares de ligações para os votantes democratas no estado, dizendo que eles não deveriam ir votar naquela data. Então, claro, problema seríssimo do ponto de vista da democracia e do resultado eleitoral. Então, a gente pode ver, antes disso, por exemplo, teve um outro exemplo bastante interessante nos Estados Unidos também, onde um candidato prefeito numa cidade pequena de Louisville, ele simplesmente teve a sua face incluída no vídeo.
onde obviamente prejudicam ali a imagem dele, e em algum momento na campanha se vê um disclaimer, se vê ali uma rotulagem dizendo isso, né, o vídeo, esse não é de fato o prefeito da cidade, era inclusive uma campanha de reeleição dele, e aquilo teve um impacto enorme e ele perdeu as eleições. Bruno, foi um prazer conversar com você para clarear esses pontos. Esse debate está quente, vamos ver para que rumo as coisas vão, que rumo as coisas vão tomar. Obrigada por ter topado conversar com a gente. Muito obrigado, Natuza. Espera um pouquinho que eu já volto para falar com a Nara Pavão. Nara, quais podem ser os impactos eleitorais de uma deepfake? Por exemplo, pela pesquisa que você faz, esse tipo de desinformação, ele é capaz de mudar voto, por exemplo? Então, não. A resposta curta seria não. Vários estudos, incluindo um estudo que a gente fez no Brasil, indicam que esse efeito de mudar a crença das pessoas, mudar a preferência das pessoas e, em última instância, mudar o voto das pessoas, esse é um efeito muito raro de acontecer, o que a gente chama de persuasão. Vários estudos mostram, por exemplo, que não tem o efeito de mudar a preferência, o voto, as crenças das pessoas, e notícia verdadeira também não. Então, em geral, a gente tem vários mecanismos automáticos e inconscientes de proteção das nossas crenças, de proteção das nossas preferências e das nossas posições políticas. Então, dificilmente esse efeito de persuasão ele pode ser atribuído às notícias falsas. Agora, e se tiver, por exemplo, um eleitor ou uma eleitora indeciso ou indecisa? Pode ter impacto uma deepfake? Ou também o teu estudo, o estudo que vocês fizeram mostra que não? Veja, sim, esses são os eleitores indecisos, ou os eleitores mais moderados, né, que não têm ali um afeto muito forte em relação a determinados candidatos políticos, esses são... As presas, né? Isso, exatamente. Só que é o seguinte, o que a gente tem que pensar é que esse eleitor ele é cada vez mais raro em sociedades polarizadas como a nossa. Então tem uma relação muito direta entre a polarização que a gente observa hoje no Brasil e em outros lugares do mundo e as notícias falsas, né? Então, em sociedades polarizadas, dificilmente as pessoas mudam de lado. Né? Mudar de lado é muito custoso, então os efeitos de persuasão eles são muito raros, né? Em sociedades polarizadas, e quando eles ocorrem entre um setor muito restrito do eleitorado. Mas isso a gente está falando, por exemplo, de uma eleição com características muito fortes de polarização. Nem sempre a eleição para prefeitos, por exemplo, para prefeitura, essa característica se apresenta. Então, especialistas dizem que aqui no Brasil a gente vai ter eleições supernacionalizadas e, portanto, muito, muito vulneráveis à polarização, né? À reprodução de uma polarização nacional. Mas que em boa parte das cidades brasileiras essa polarização não é tão nítida assim para assuntos de prefeitura, zeladoria, situação das calçadas, creche, por aí vai. Nesses casos de uma eleição descentralizada, como são as eleições municipais, essa conclusão do estudo também se aplica ou é algo que a gente ainda precisa observar em eleições com essas características, municipais, portanto? Eu diria que a gente ainda precisa observar, porque veja, a agenda de estudos sobre notícia falsa, sobre desinformação, deepfake, ela coincide um pouco com a ascensão da polarização também, com a consolidação da polarização ao redor do mundo. Então, até porque a polarização, ela gera incentivos também para a produção de notícia falsa. Então, essas duas coisas sempre foram estudadas juntas, né? Então, a gente sabe muito pouco sobre o efeito potencial desse tipo de comunicação, né, das notícias falsas, dos deepfakes, em contextos não polarizados. Eu concordo que, diante da polarização que é observada no Brasil, né, e diante também da cristalização dessa polarização que a gente tem observado, é muito possível que as disputas locais, as disputas municipais assumam características de polarização também e acabem reforçando, né, a polarização ou trazendo a polarização para disputas subnacionais. Então, é muito possível que isso ocorra. Mas a gente sabe que quando a sociedade está menos polarizada e quando a gente tem, por exemplo, disputas que não são tão polarizadas assim e que você tem um contingente grande de eleitores indecisos, né, e que não tem, vamos dizer, um lado claro, nesses cenários a gente espera que a informação
seja ela verdadeira ou seja ela falsa, tenha um efeito maior de persuasão, sim. Eu queria só entender um ponto. Se um deepfake, por exemplo, não é capaz de mudar a cabeça da maioria dos eleitores, esses que você tão bem explica, esses cristalizados, né, esses fidelizados, esses que são fã ou que têm uma relação afetiva com o seu candidato muito forte, como você também definiu, qual é a intenção, então, de usar uma deepfake? Para que se quer tanto usar uma deepfake, por exemplo? É para fazer barulho? Isso, exatamente. Esse foi a grande questão, né, que motivou aí as minhas pesquisas recentes com meus coautores, foi tentar entender esse puzzle, né? Quer dizer, se as notícias falsas não têm efeito de persuasão, se as deepfakes não têm efeito de persuasão, por que existe essa indústria da desinformação, né? Por que aparentemente cada vez mais os políticos estão utilizando recursos, né, de manipulação de informação em suas campanhas políticas? Essa é a impressão que se tem, né? A principal hipótese seria a hipótese da mobilização, que foi a hipótese que a gente investigou. A ideia seria que as notícias falsas e as teorias conspiratórias, os deepfakes, as várias formas, né, de desinformação que surgem na política, elas seriam um recurso não para mudar a cabeça do eleitor, não para, por exemplo, convencer um eleitor do PT a votar em Bolsonaro ou vice-versa, porque isso seria muito difícil, né, de ocorrer, mas seria um recurso para mobilizar as pessoas, certo? Para fazer com que as pessoas, para fazer barulho, exatamente isso que você falou, para alterar os incentivos das pessoas, por exemplo, a fazerem campanha, a tentar convencer um vizinho, convencer um amigo, convencer um parente a votar em determinado candidato, sair na rua com os símbolos da campanha, esse tipo de ação. Então, isso foi algo que a gente testou em um estudo recente e a gente encontra que as notícias falsas compartilhadas por políticos brasileiros nas redes sociais, elas têm um nível de engajamento muito maior, ou seja, um número de likes, de compartilhamentos, de reações, né, em geral, comentários, do que postagens que continham notícia verdadeira. Então, elas geram mais engajamento, certo? Elas atraem mais as pessoas nas redes sociais. E isso pode ser muito benéfico, certo? Para um político, porque esse barulho, ele sinaliza força política, ele sinaliza força eleitoral, isso impressiona, isso gera efeito de manada, tem vários efeitos potencialmente positivos aí. No estudo também, quando a gente vai mais a fundo e quando a gente expõe as pessoas de maneira aleatória, num estudo que a gente fez, a essas postagens, né, quando a gente sai ali do ambiente das redes sociais e vai para um estudo mais controlado, a gente encontra que existe um efeito, na verdade, de desmobilização. As pessoas que são expostas a notícias falsas, elas tendem a participar menos de ações que podem beneficiar o alvo das notícias falsas, certo? Então, por exemplo, as notícias falsas que são direcionadas ao PT, por exemplo, elas desmobilizam os petistas, elas fazem com que os petistas participem menos das campanhas eleitorais e de ações políticas. Então, esse é o principal achado da nossa pesquisa. Ou seja, então ela serve nas duas vias, tanto para engajar aqueles impactados a se mobilizarem, ou em prol de um candidato, ou em prol de uma determinada ação, que poderia ser, por exemplo, tentativa de invasão da sede dos três poderes, ou, no caso inverso, desmobilizar o eleitor daquele candidato que é alvo de uma fake news ou alvo de uma deepfake, a ponto de deixar aquele eleitor ou eleitora decepcionado com aquele candidato. Ou intimidado, né, e sem querer participar, tira a coragem, né, de participação, tira os incentivos de participação dos eleitores que potencialmente poderiam beneficiar o alvo das notícias falsas. Então, a ideia é que o saldo é negativo para quem é atacado. Entendi. Nara, foi muito bom te ouvir aqui. Obrigada pelas respostas, obrigada pela participação. Obrigada, é um prazer falar com você. Este foi o Assunto, podcast diário disponível no G1, no Globoplay, no YouTube ou na sua plataforma de áudio preferida. Comigo na equipe do Assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Carol Lorenzetti, Luiz Felipe Silva, Gabriel de Campos, Thiago Kazuroski e Sara Rezende. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.